É isso aí, galera. Bora reagir mais um vídeo aqui do Linha de Passe. Eu falei pra vocês que o Galo ia se classificar hoje. Falei que o Galo ia meter de 3 pra lá. Eu não falei que esse time do River é fraco, que a imprensa tava dando muita ênfase a esse time ruim, fraco. Eu falei, cara, o River não é tudo isso não. E lá, o Galo já tá na final, mano. Já está na final, só precisa ir lá e jogar. É óbvio, né? Ah, se já está na final, não precisa jogar. Só vai lá, joga e já está na final. O River não vai meter mais de 3 gols no Galo lá, é nunca. Esse time é muito ruim. E bora aí assistir mais um vídeo do Linha de Passe. Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Olha que festa maravilhosa, que festa linda que o torcedor do Galo fez. E os jogadores e o seu treinador corresponderam em campo. O Atlético Mineiro faz 3-0 no River Plate. O River Plate, perigoso, do Galhardo, muita atenção, muito cuidado. O Atlético, aliás, eu posso até falar, o Daverson não quis nem saber de quem estava do outro lado. 2 gols e mais uma assistência, que foi uma assistência daquelas que já estão comparando com a jogada do Ronaldinho Gaúcho naquela Libertadores contra o São Paulo. Aquela que o Galo venceu, que o Galo foi campeão, já estão comparando. A gente vai trazer essa imagem para comparar também, vai falar bastante do Daverson, da grande atuação, dessa contratação absolutamente aleatória do Atlético Mineiro, mas que tem dado muito certo. Autor dos 2 gols na classificação contra o Fluminense e hoje autor dos 2 gols nesse 3-0, que a gente, por respeito à história, à camisa e o fato de que o River vai jogar em casa, tentando uma classificação para fazer uma final em casa, só por respeito a isso, que a gente vai falar que ainda não está decidido. Mas 3-0, o Galo deixa extremamente bem encaminhada essa classificação para a decisão da Libertadores da América. Ontem, neste mesmo Linha de Passe, eu perguntei para o Mário Marra, o placar, disse, olha, um 2-0 estava bom, mas o 3-0 seria perfeito. Aí eu falei assim, mas 3-0 é impossível, Mário Marra? E qual foi sua reação, Mário Marra, quando eu falei 3-0 é impossível? Vou tentar Reproduza. repetir. Mas foi algo mais ou menos parecido com... Porque eu meio que perdi a fala, eu não soube traduzir. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alfonso. Não era impossível, só? Não era impossível, para mim era o placar ideal. É óbvio que a vantagem... Gente, a vantagem é melhor. Pergunta infantil. 1-0, uma boa vantagem, é melhor que não ter. Claro. 2-0, 3 é uma grande vantagem. Porque, além de tudo, tem um componente emocional. E hoje foi o encontro da segunda melhor campanha, jogando em casa, contra a melhor campanha. E o resultado, assim, com todo o respeito que se viu em campo, foi um massacre. O River Plate não parecia ser o River Plate da melhor campanha. O Atlético hoje deu, além de um passo muito importante para estar na final, deu uma declaração muito contundente. Eu acho que, se fosse aquele amigo meu, ele falaria, eu acho que o Atlético vai para a final, viu, William? Você acha? Eu acho. Esse acho tem qual percentual? Não, acho que assim, o Atlético desenhou o caminho para a final. 90%. 90%, né? Sim, claro, é bom lembrar que esse também é o primeiro grande teste para esse River Plate, né? Porque a Libertadores do River Plate teve uma fase de grupos mais acessível, o grupo do River Plate era mais acessível, e depois os confrontos... Com todo mundo, né? Sim, mas o Atlético teve adversário, o Sim, grupo o do Peñarol. Atlético, o Peñarol, por Sim, exemplo, sim. que é um dos semifinalistas, né? Sim. O Atlético Mineiro jogou mal contra o São Lourenço. jogou mal contra o São Lourenço, mas passou. E depois aí teve o Fluminense, que era o atual campeão da Libertadores, nível perdeu até o primeiro jogo diferente. E tal, né? Então, assim, ele teve adversários mais difíceis. Na hora que o River pegou um time pesado pela frente, aconteceu o que aconteceu. Mais pesado, não digo que outros não sejam, mas no jogo contra o Colo-Colo, o River teve dificuldade, no confronto. Sim. Né? O primeiro jogo principalmente. Bastante. Aí teve um confronto local antes. Tajeres e tudo. Enfim, Eu acho que quando pega o Atlético, acontece isso. É óbvio que o nome da noite é o do Daverson, com as suas variações, né? Deivinho e por aí vai. Mas Gabriel Milito, para mim, ajuda muito a entender tudo o que está acontecendo. Treinador que chega em Belo Horizonte, que é muito normal que quem vai para Belo Horizonte que não é da cidade,
que procure casa perto do centro de treinamento e também do aeroporto. A informação que eu tenho é que ele poderia até ter ido agora para morar lá, mas que ele quis sentir a cidade nos primeiros meses dele em Belo Horizonte. Porque para ele é importante sentir o que acontece na cidade. Então, e o trabalho que ele faz, para mim, é muito acima da média, lembrando que ele não montou o elenco e ele tem uma ideia definida de jogo que não é a ideia que era praticada antes. Sim. Mas soube muito bem se adaptar ao elenco que tem, né, André Kfouri, que promete comentários contundentes hoje, né, Dona? Randômicos. Randômicos, Prepare. inclusive, né? Prepare-se para os comentários de André Kfouri hoje, hein? Vocês estão folclóricos hoje. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. O Atlético esquentou de novo, né? O começo do trabalho do Milito mostrou uma série de vitórias, atuações muito superiores aos seus adversários. O Scarpa jogando daquele jeito, pelo lado com o pé invertido, ou fazia gol todo dia, ou cruzava para algum jogador livre, quase dentro da pequena área, só tocar a bola para dentro do gol. Aí algumas coisas naturais e normais começaram a acontecer ao longo da temporada. A primeira coisa que aconteceu foi que as equipes passaram a entender como o Atlético jogava e foi uma surpresa inicial. Na verdade, a surpresa inicial foi a rápida interpretação dos jogadores do grupo do Atlético ao futebol que o Milito e a comissão técnica dele propunham, né, logo de chegada, logo no início. Estamos falando de fase de grupos da Libertadores, finais do estadual. Essa é a época a qual eu me refiro. E aí depois o Atlético, como acontece com todos os times na temporada brasileira, perdeu jogadores, não houve peça de reposição, o time ficou menos imprevisível. A diretoria entendeu que isso não era culpa do treinador, peças chegaram, houve suporte, houve paciência, houve confiança no trabalho. E o confronto com o Fluminense mostrou, na fase anterior da Libertadores, aquilo que o Atlético poderia fazer de novo. E a semana do Atlético ela é composta de uma classificação na Copa do Brasil, num jogo dificílimo em que o time esteve abaixo do que é a média dele, mas se sacrificou em campo e recorreu a uma das suas peças decisivas. E ela colocou a classificação dentro do gol, que foi o Hulk. Hoje foi algo completamente diferente e talvez a atuação do Atlético que a gente viu hoje explique o que o Atlético não conseguiu fazer contra o Vasco. Sim. Porque, assim, é claro, né? O Atlético não será campeão brasileiro. Ele pode ganhar 2 troféus. Então, por que então a Copa do Brasil não recebeu essa mesma verve do Atlético Mineiro? Porque na comparação com Copa Libertadores, na mesma semana, um adversário como o River Plate chegando na sua casa, por mais meticuloso que seja o trabalho de mentalização para você evitar, você não consegue. Porque o jogo da semana do Atlético Mineiro era hoje. E que jogo o Atlético entregou. É preciso tomar muito cuidado com equipes que conseguem fazer o que o Atlético Mineiro fez nessas 2 partidas. Ganhar feio, entre aspas, porque aquilo é o que restou também, entre aspas, ao Atlético em São Januário. Era se sacrificar, correr, marcar, se jogar no chão. E isso não é nenhuma crítica. Assim, e tentar fazer uma peça decisiva, que é decisiva há muito tempo, ganhar mais um jogo. E foi o que o Hulk fez. Mas hoje não. Hoje foi uma outra coisa, a vitória do coletivo do Atlético Mineiro, inspirado por um jogador que, quando chegou, ninguém imaginava que seria decisivo como tem sido. Então, ele decidiu contra o Fluminense. Ele decide hoje com 2 gols e 1 assistência, completamente à vontade, como se estivesse aí no meio desses jogadores. Há várias temporadas, ele chegou nessa temporada. E o Atlético Mineiro fez uma partida brilhante. Interessante porque o River Plate é um time gigante, o Gallardo é um técnico orgulhoso e resta uma partida para ser jogada no Monumental de Nunes, que é o estádio marcado para receber a final da Copa Libertadores. Então, esse jogo nós teremos que ver. Pode acontecer. O futebol já mostrou, acho, coisas mais surpreendentes do que seria uma virada do River com esse placar sobre o Atlético. Mas eu duvido. Será que a final vai ser mesmo no Monumental? Enfim, né? Vamos acionar o Jean Oddi e o Paulo Calçado. Só um detalhe, viu? O Atlético Mineiro
ele pode ganhar um terceiro título no final do ano. Pode. Pode ganhar um título... pode falar. Não, só uma coisa. Galhardo e River levaram 3 do Palmeiras em janeiro de 21, naquela Libertadores ainda pandêmica, digamos assim. Fora, não foi no Monumental, né? Foi no Estádio Libertadores da América. Isso. E o River ganhou 2-0 aqui naquele final maluco, com gol anulado e tudo mais. Tal. Essa é a noite em que o Abel, no momento em que o juiz apita fim de jogo, corre para dentro do campo, abraça o Galhardo e depois o próprio Abel disse, quando perguntado o que você falou para ele, eu falei para ele que ele era o melhor. Sim. E que ele deveria ter orgulho do trabalho, de tudo mais. Então, é um time e um treinador de que tem orgulho e não vão se entregar. Não vão. Vamos passar para os companheiros da brincadeira que vai fazer o campeão moral do Campeonato Carioca, né? Porque eliminando o Fluminense de um lado, eliminando o Vasco do outro, sendo campeão em cima do Flamengo na Copa do Brasil. E se a final for com o Botafogo e ganhar, ele ganhou dos 4 grandes. Esse é um programa sério. Aí é campeão moral carioca. Vamos lá com o Paulo Calçade e também com o Jean Oddi para começar falando do Daverson, né? Porque, olha, a gente brincou, falei que contratação... É isso aí, galerinha. Vamos encerrando por aqui, que a gente já vai trazer mais um cortezinho aí para vocês, beleza, rapaziada? Vamos fazer em 2 partes, que é para ficar mais interessante, melhor. Ficar um vídeo muito longo aí, que às vezes a galera quer assistir outros canais aí. Mas, ó, galera, segue essa dica aqui, ó, que ela é da hora, viu? Você vai preencher toda a tela aí, beleza? O Atlético Mineiro já está classificado, pezinho no chão, obviamente, e pode ser campeão em cima do Flamengo na Copa do Brasil. O Atlético tem essa rivalidade com o Flamengo, né? O pessoal do Flamengo fala que não tem, mas o Atlético, o seu torcedor, o Atlético em si tem essa rivalidade. Conquistar esse título em cima do Flamengo pode ser algo gigantesco. E pode também enfrentar o Botafogo na final da Conmebol Libertadores. Vai enfrentar o Botafogo, né? Só escuta. Porque esse Peñarol aí, ele é muito fraco. Eu queria mesmo é que desse Galo e Flamengo nas 2 finais. Já pensou, cara? Já pensou? Rapaz, porque perder pra esse Peñarol aí é o absurdo do absurdo, né? A mesma coisa que eu falo do River, eu falo do Peñarol. O Peñarol ainda é mais fraco que o River. É impossível você perder o Botafogo, jogar o futebol que joga, não golear o Peñarol. O Botafogo vai golear o Peñarol também. Pode escrever isso aí. Ah, mas os caras vão retrancar. Mano, time que sabe triangular não tem essa de retranca, não. E vamos torcer aí para que o Galo levante uma dessas taças ou as 2. A chance é clara, né? Ou as 2, para pegar uma vaga direta aí na Libertadores, né, galera?